A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bom, mais uma vez estamos aqui, para ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu agradeço primeiramente a Deus, por essa oportunidade que Ele nos dá. E também quero agradecer a cada um de vocês que está nos assistindo agora, pelo carinho e pela atenção que nos tem dado. Que Deus esteja nos abençoando. Bom, hoje nós iremos estudar a lição de número 9, irmãos, que é referente agora ao dia 31 de maio de 2020, e ela tem como tema o mistério da unidade revelada. O objetivo dessa lição é nos levar a entender qual a diferença entre o mistério e algo misterioso. Por que Deus guardou o mistério por tantos anos e só revelou num momento específico da história? Será que Deus ainda tem algum mistério guardado para nós? São essas e outras questões que nós iremos estudar no decorrer dessa lição. Por isso eu peço que você tenha um pouquinho de paciência e assista esse vídeo até o final, irmãos. Será bênção na sua vida, ok? E que o Espírito Santo ele possa nos iluminar, sobre aquilo que nós iremos falar hoje. Bom, o nosso textual, irmãos, ele está em Efésios 3, versículo 5. Diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esse é o nosso textual. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classes está no livro de Efésios, capítulo 3, de 1 a 13. Nós não iremos ler, para ganhar tempo, mas se você puder dar um pausa aí agora, na sua TV, no seu celular, no seu computador, e ler seria muito importante, entendeu? Capítulo 3 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 13. A nossa introdução diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Será sobre essas coisas que nós iremos estudar. Irmãos, lembrando sempre que os gentios sempre ignoraram as promessas que Deus tinha para o seu povo e até mesmo para eles mesmos. E por outro lado, os judeus sempre pensaram que só eles, irmãos, só eles podiam ser beneficiados pelas promessas, Mas ambos os povos, ambos judeus e gentios, eles desconheciam o mistério que estava oculto. Tópico 1. Tópico 1 fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. E o primeiro ponto, irmãos, fala sobre o conceito bíblico de mistério. Essa palavra, ela aparece pelo menos 27 vezes só no Novo Testamento. Ela vem do grego mysterion, e tem um significado, ela significa segredo ou doutrina secreta. Esse é o significado de mistério. Biblicamente falando, irmãos, trata-se de uma verdade divina que antes estava oculta em Deus, mas que agora ela foi revelada de forma sobrenatural, mas que só pode ser totalmente entendida, compreendida pelos salvos e através da iluminação do Espírito Santo. É importante a gente entender também que no texto que estamos estudando, capítulo 3 de Efésios, irmãos, o termo mistério é referido à igreja, ao corpo de Cristo, certo? A união de judeus e gentios. É sobre isso que Paulo fala no capítulo 3 de Efésios, Eu digo isso por quê? Porque no Novo Testamento, esse termo mistério, ele também se aplica a outras situações. Por exemplo, as características do reino espiritual atual. Mateus 13, versículo 11 fala sobre isso, Fala também a respeito da transformação dos cristãos, que serão arrebatados na volta de Cristo. Em 1 Coríntios 15, 51 também é usado esse termo lá, e principalmente fala a respeito de Cristo e da sua encarnação. 1 Timóteo 3,16, Colossenses 2,2
fala a respeito de Cristo, que ele é o mistério. Ele fala que Cristo é o mistério oculto em Deus antes da fundação do mundo. Mas hoje nós iremos estudar sobre a igreja, o corpo de Cristo, que era um mistério que estava oculto no Antigo Testamento, mas que foi revelado agora no Novo Testamento, ok? Outra coisa também que nós devemos, entender aqui, irmãos, é o seguinte: mistério é diferente de algo misterioso. Tem coisas que é misteriosa e tem algo que é simplesmente um mistério, né? E qual a diferença, né? O mistério, irmãos, o misterioso, ele é algo complicado, que precisa de códigos, né, para ser decifrado, entende? Ele precisa de uma certa malícia para você interpretar, para você entender, né? Isso é algo misterioso. Já o mistério não, o mistério é diferente. É algo que está guardado, que está em segredo, mas porém é simples, né? Ou seja, quando ele for revelado, todos vão poder compreender, né? Independente da sua intelectualidade, né? E Jesus, ele é simples, amém? O engraçado é que, além dele, de Cristo, né, ser uma pessoa assim simples, humilde, e é só você acompanhar a história dele que você vai perceber isso, mas ele também tinha uma forma simples de ensinar as coisas, né? Por mais complexas que essas coisas fossem, ele explicava de forma muito simples. Era como se ele tivesse um dom de pegar as coisas complexas, como o próprio reino de Deus, por exemplo, e explicasse isso de uma forma bem simples, para que todos pudessem entender, e não somente alguns, né? Para simplificar as mensagens dele, para você ter ideia, ele usava coisas comuns da época, né? Coisas do cotidiano, às vezes a própria natureza. Cristo tinha uma linguagem simples de falar, tanto o estudado quanto o leigo podia compreender o que ele queria passar. Verdade? Quando ele falava a respeito do reino de Deus, ele usava ilustrações como a parábola do semeador, o trigo e o joio, o grão de mostarda, o tesouro. Ele falava a respeito do tesouro que foi escondido no campo, as pérolas de grande valor, as redes de arrasto. Ou seja, infelizmente, irmãos, né? Infelizmente, o homem resolveu complicar tudo. A verdade é essa. Parece que o homem tem o dom de pegar as coisas que deveriam ser simples, aí ele quer explicar isso de uma forma bem complexa, só para mostrar o seu grau de intelectualidade, o seu nível de conhecimento. E ao invés de esclarecer, acaba confundindo ainda mais a cabeça daqueles que têm o desejo de aprender acerca do reino de Deus. Infelizmente, né, isso tem acontecido muito. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Ponto 2, o desconhecimento do mistério. Irmãos, essa era a situação, a condição, ou seja, era desconhecido em sua essência, né? Mas era conhecido em partes. Os profetas, irmãos, do Antigo Testamento, eles não tiveram a revelação e a compreensão exata desse mistério. Mas Paulo afirma que o mistério, que é a igreja, através dos séculos, ela já estava oculta em Deus. Embora Deus tenha prometido a bênção universal da salvação aos gentios, através de Abraão, e você confere isso lá em Gênesis 12:3, o pleno significado dessa promessa, ela só se tornou clara através da cruz de Cristo. Mas, porém, no Antigo Testamento, já se sabia que os gentios, irmãos, também receberiam a salvação. Os escritores, os profetas, né? Eles não só conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas como também fizeram menção dessas bênçãos. Isaías 49:6 fala sobre isso. Gênesis 12:3, que nós citamos agora, fala sobre isso. Diz bem assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas profecias, irmãos, elas não só apontam para o Messias, como também para a união de dois povos em um, que é a Igreja de Cristo, o mistério, né? E o que também nós devemos levar em conta aqui é que as pessoas que viveram em outros séculos, antes do Pentecostes, irmãos, eles tinham muito conhecimento de Deus e da sua graça. No entanto, não era um conhecimento tão abrangente, né, como
o que nós recebemos hoje em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Amém? Ponto 3. O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Irmãos, esse ponto é como se fosse o resumo do ponto anterior, certo? Mas o que nós podemos dizer aqui? Que no Velho Testamento, irmãos, há muita coisa relacionada com a salvação dos gentios, né? Especialmente no livro de Isaías. Mas esse mistério de que os gentios seriam ligados aos judeus em um só corpo, como igreja, né? Isso era incompreensível para eles antes das revelações do Novo Testamento, né? Eles sabiam, os profetas sabiam, né, que iria acontecer essa união, mas eles não sabiam quando e nem como Deus iria fazer isso. Amém? Bom, vamos para o tópico 2. Irmãos, o tópico 2 fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. E o ponto 1 diz: revelado aos apóstolos e profetas. Toda vez, irmãos, que Paulo ele ia ensinar, ele ia orientar, ou até mesmo confortar os irmãos da igreja primitiva, né? Paulo ele sempre deixava claro uma coisa, né? De que as revelações, né, que ele transmitia e que a autoridade apostólica que ele exercia, irmãos, elas não foram dadas por homem algum, né? Mas foram dadas a ele pelo próprio Deus, né? Isso está lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 10, né? E além de Paulo fazer com que eles entendessem o seu chamado, né? Ele também procurava fazer com que os irmãos compreendessem as revelações, o mistério, né? Não era fácil para ele transmitir essa mensagem naquela época, irmãos, né? As revelações de Deus, irmãos, elas foram primeiro reveladas por Deus aos seus santos, né? Ou seja, homens separados por Deus e para Deus, né? Para realizarem o quê? Uma missão, né? De revelar e ensinar os mistérios de Deus ao povo, né? Que são os apóstolos e os profetas. Amém? Ponto 2. O mistério oculto revelado. Bom, como eu já disse lá no início da lição, irmãos, esse termo mistério que estamos estudando, né? Ele se refere à igreja, à união de dois povos, certo? Mas o grande mistério que estava oculto, guardado em Deus e que foi revelado, irmãos, é Cristo, ok? Cristo é a maior revelação de Deus aos homens. Antes mesmo de tudo ser criado, Cristo já estava lá, guardado em Deus, né? E na plenitude dos tempos, na hora exata, irmãos, no tempo de Deus, então Deus o revelaria, Cristo, como Salvador, como Redentor, ok? Todas as profecias do Antigo Testamento, irmãos, apontam para quem? Para Cristo, não é verdade? Porém, não se sabia o dia, não se sabia a hora e nem como, né, isso aconteceria. Mas todos esperavam o Redentor, esperavam o Messias, né? Todos os outros mistérios, irmãos, estão escondidos nele, inclusive a igreja, né? A igreja é o quê? Ela é a união de judeus e gentios, mas são frutos da obra de Cristo, ok? Hoje, por exemplo, a igreja, irmãos, ela é o quê? Ela é a principal agência divina, responsável pela divulgação desse mistério, né? A fim de que? De unir todos os homens em um só povo, ok? Em um só corpo, mas tudo isso é por meio de Jesus Cristo, amém? A magnitude do mistério. Irmãos, a grandeza ou a magnitude desse mistério está no fato de que as promessas que incluíam os gentios, elas não mencionavam a possibilidade sequer da formação de um só povo, sem distinção. E até mesmo alguns líderes do início da igreja, né, da igreja primitiva, eles demonstravam não entender isso. Nós temos o exemplo de Pedro, em Atos 11, de 4 a 17, né, se sentindo impuro, né, em ter que se relacionar com os gentios. Mas em Cristo, irmãos, e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa, como mostra lá em Efésios 3,6. E graças, né, a Deus, né, nós, os gentios, fomos feitos povo de Deus, né, geração eleita, nação santa
e povo adquirido. E tudo isso nós devemos ao Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o tópico 3 fala sobre o mistério estabelecido por Deus. E no ponto 1, fala sobre as riquezas insondáveis de Cristo, né? Essa expressão riquezas insondáveis, irmãos, que está lá em Efésios 3:8, né, refere-se às maravilhas divinas que estão além do entendimento humano, que nós não conseguimos compreender. Só o Espírito Santo pode nos fazer, irmãos, entender essas maravilhas, né? Essas riquezas insondáveis, né, uma delas é a obra expiatória de Jesus, né? Que nos proporciona o que? A justificação, o perdão, a santificação, a quebra da inimizade que havia tanto na horizontal quanto na vertical, né? Tanto com os homens como também com Deus, né? E a salvação em Jesus Cristo, né? Que é o principal, né? Essas insondáveis riquezas, irmãos, elas são recursos ilimitados da graça de Deus, são inesgotáveis e que estão à disposição de todos os homens através de Cristo, né? Não tem a ver com quantidade, mas sim com preciosidade, ok? O eterno propósito em Cristo, irmãos. O eterno propósito refere-se, entre outros aspectos, é claro, à providência divina para com a humanidade. Apesar da desobediência, da rebeldia dos homens para com Deus, irmãos, Deus ele nunca deixou a humanidade exposta à própria sorte, mas ele providenciou o que? Um plano de redenção, um plano de salvação para os pecadores. O plano de Deus, irmãos, ele esteve oculto, né, para outras gerações, mas não foi porque Deus quis esconder isso do seu povo, não, mas porque tudo deveria ser revelado no tempo de Deus, de acordo com o seu cronograma, que é perfeito, né? Havia, irmãos, um plano divinamente já pré-estabelecido. Infelizmente, existem pregadores, né, que acreditam e até ensinam que após a queda do homem, Deus então botou em prática o plano B, ou seja, Jesus é o plano B de Deus. Não, está errado. Sempre o plano A esteve em vigor. Por quê? Porque Deus, ele é atemporâneo. Deus, ele não está preso ao tempo como nós seres humanos, irmãos, né? Deus vê e sabe tudo o que acontece antes mesmo que as coisas venham a acontecer, né? E ele sempre teve no controle de tudo, irmãos. E ele preparou um plano de salvação antes mesmo que nós viéssemos a cair. Essa é a verdade. Ele é soberano, né? E nada foge ao seu controle. Amém? E em Cristo, irmãos, em Cristo nós temos ousadias, nós temos acesso com confiança pela nossa fé, como mostra lá em Efésios 3:12, né? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma ótima semana e muito obrigado por tudo.